Doutor Estranho é um bom filme. Ele não é o melhor filme da Marvel, como todo mundo adora falar toda vez que sai qualquer filme da Marvel. Não, ele não é o melhor filme da Marvel. Ele também não é um filme inovador, uma quebra de paradigma, não tem nada disso. Ele é uma sessão da tarde. Uma sessão da tarde muito besta, muito descompromissada, e eu acho que esse é um dos maiores pontos positivos desse filme. O Doutor Estranho é um filme bom que fica melhor pelo fato de ele ser bem-humorado quanto a si mesmo. Ele é um filme que não se leva a sério. Porque não tem como você levar a sério o conceito do Doutor Estranho. Doutor Estranho é um herói esdrúxulo. Assim como 90% dos heróis, mas enfim. O Doutor Estranho é um herói esdrúxulo porque a explicação dos poderes dele, principalmente pro universo Marvel, que até agora era razoavelmente autocontido, tirando o universo Thor, que você pode dizer que eles são alienígenas, né, que eu acho que é uma interpretação possível no universo Marvel cinematográfico. Doutor Estranho não tem pra onde ir, não é um poder alienígena, é realmente magia. Então você não tem como realmente querer fazer com que isso seja uma história séria e dramática e com grandes riscos e que você vai se importar com esses personagens. Até porque o Doutor Estranho não é um bom personagem para começo de conversa. Ele não é um personagem forte do universo Marvel. Então eu acho que todo esse contexto de não ser um grande personagem, não ser um personagem, por mais icônico que ele seja, ele tá muito longe de um Homem-Aranha, ele tá muito longe de um Capitão América, ele tá muito longe de qualquer X-Men. Qualquer X-Men não, que tem uns X-Men meio bosta. Mas ele tá muito longe dos X-Men. Então o filme entendeu isso e ele escolheu ser bem-humorado e escolheu tirar sarro de si mesmo em muitos momentos, né? E é um filme bom, é um filme divertido. Ponto. Isso é um ponto. Não quer dizer que o filme não tenha problemas. E o filme tem problemas pra mim. O principal problema dele, os dois principais problemas dele são estrutura e o outro, o vilão. Mas já vou explicar. Doutor Estranho é a história do Dr. Stephen Strange. Ele é um médico e ele é arrogante, mas ele é foda. Ele é uma espécie de Dr. House, digamos assim. Mas aí o Dr. House, em vez de ter um problema na perna, tem um problema na mão e não pode mais operar ninguém. E ele fica desesperado e vai atrás de curas místicas, que ele não sabe exatamente se são curas místicas, mas aí quando ele vê, ele duvida e fala: ah, vocês são um bando de uma seita, isso é um culto, os idiotas. E aí ele percebe que não, que na verdade tudo é real. E ele vira um mago. E é isso, essa é a história. E aí depois tem um cara que quer fazer umas bosta e eles têm que impedir o cara que quer fazer umas bosta. O roteiro do Doutor Estranho não é genial, não é nem de longe um roteiro genial. Ele é papum, ponto A ao ponto B. Não tem muito o que falar do roteiro. O roteiro não é um problema, o plot não é um problema. O problema é que o filme é muito apressado em realmente chegar no ponto dele. Então ele precisa que você veja a magia, ele precisa que você veja o que ele tem de legal, que é a parte mágica, a parte absurda. E pra isso ele apressa muito do começo. Dr. Stephen Strange passa muito pouco tempo como Dr. Stephen Strange. Ele tem o comecinho onde ele tá fazendo uma operação e você percebe que ele é um cara arrogante, mas ele tem o seu charme. E aí ele se fode no acidente. Depois que ele se fode no acidente, ele fica um pau no cu do caralho. Que, tanto pensando no próprio personagem, quanto pensando na experiência isolada do filme, eu considero um erro. O tempo que a gente passa com o Dr. Stephen Strange sendo um pau no cu tinha que ser maior, porque essa é a transformação do personagem. É a humildade, é o entender que ele não entende de tudo, que ele não é maior do que tudo e tal. Nessa estrutura desse filme, parece que ele fica uma pessoa arrogante e negativa e ruim com um acidente. O que é quase compreensível, porque ele perdeu tudo que ele tinha na vida dele, ele não consegue mais movimentar a mão direito, ele não consegue mais ser quem ele é. Então se ele vira um idiota, um grosso do caralho, como ele fica, é quase compreensível. Quando correto, entre aspas, não existe correto nesse sentido, mas o que funcionaria melhor é que a gente tivesse visto esse lado ruim dele, de pessoa ruim, muito antes e por muito mais tempo e isoladamente não, e no ambiente natural dele, como o doutor, a vida normal dele, pra gente sentir uma transformação
mais significativa. A transformação não é tão significativa assim, porque a gente tem que chegar logo na parte da magia. E quando a gente chega na parte da magia que ele conhece a anciã, é outra parte apressada, porque ele chega e a anciã chega e já faz uma projeção astral no cara e fala, então, magia é real. É como se você chegasse numa igreja e o padre chamasse, aqui ó, esse é um anjo, isso existe, essa é a voz de Deus, aí vem uma mão gigante e pega o fiel e fala, filho! E não é assim que funciona. É como se a anciã tivesse dado todos os segredos, não todos, mas enfim, a chave pra você abrir a mente nos primeiros 10 minutos que o cara tá no lugar. Porque o filme precisa começar. O filme precisa de tempo pra mostrar esses visuais criativos que eles bolaram. Eu não gosto disso, eu não gosto do fato do filme não tomar o seu tempo pra fazer as coisas direitinho, mas com isso a gente chega na parte que realmente interessa, porque a graça de Doutor Estranho, a graça desse filme do Doutor Estranho, é a gente ver a inventividade visual que eles bolaram pra representar a magia. Que tem duas coisas principais, na verdade. Tem o fato de que eles adaptaram dos quadrinhos, são palavras mágicas e gestos de mão. No filme são gestos de mão, mas são mais meio kati de Kung Fu, sabe? Kata de Karatê. É meio que isso, eles fazem lá os movimentos e eles fazem círculos de transmutação e criam coisas no ar, né? Então tem isso e tem as magias de manipulação da realidade. E é aquilo que a gente viu no trailer, que parece Inception, que os prédios vão girando e tal. Muito disso várias vezes. É lindo. E eles usam de maneira muito criativa. Eu acho que fica um pouco repetitivo, mas de qualquer forma dá pra você simplesmente se deixar levar. E o bagulho é realmente muito bem feito, é muito da hora mesmo. Tem uma parte no meio que eles estão manipulando toda a cidade, e aí de repente chega a anciã e leva o bagulho pra um outro nível, e é bem criativo. E é bem legal. É diferente da maior parte dos filmes Marvel, que são perseguições e soco na cara. Né? Boa parte dos filmes Marvel são muito isso. Principalmente o filme do Capitão América. Tem muita perseguição a pé, os caras correm pra caralho na Marvel. Mas como o filme se apressa pra gente ter logo essa magia, ele também se apressa pra gente ter logo a trama. E a trama principal é um dos discípulos da anciã querendo contatar a dimensão negra que tem o Dormammu. O Dormammu é um vilão clássico dos quadrinhos. Esse discípulo, até onde eu sei, não existe nos quadrinhos. O nome dele é Caecilius. E isso é muito curioso, porque esse é um ponto negativo do filme. Que esse vilão, no filme, é um cara mau. Você fica meio que sabendo, fica implícito que ele queria mais conhecimento e ele percebeu que a anciã não passa esse conhecimento que ele queria e por isso ele se rebela. Eu fui editor, daqui a pouco vai sair essa revista, se vocês não sabem, eu trabalho pra Panini, eu sou editor de quadrinhos Marvel. Inclusive eu fui editor disso aqui, essa daqui é a Coleção Histórica Marvel Os Defensores, são 4 edições, na segunda ela é totalmente dedicada ao Doutor Estranho. E tem a origem dele, são as primeiras histórias escritas pelo próprio Stan Lee e pelo Steve Ditko e desenhadas pelo Steve Ditko. Mas eu não só fui editor disso, eu fui editor também, e daqui a pouco deve sair essa revista em bancas, do Prelúdio. Que todo filme Marvel tem uma historinha que é um prelúdio, que às vezes não é tão legal, né? Mas às vezes é útil. Nesse filme do Doutor Estranho é muito útil. E a motivação do vilão tá nessa historinha do prelúdio. O que é idiota. É ótimo pra vender a revistinha, se vocês quiserem comprar a revistinha quando tiver na banca, comprem Doutor Estranho Prelúdio. Se não quiser também, não tô aqui pra vender revista nenhuma. Mas o objetivo do vilão tinha que estar no filme. O objetivo não, a motivação, no caso do vilão, tinha que estar no filme. Não está no filme. É uma decisão imbecil. Ah, mas vai ter uma versão estendida. Foda-se. Foda-se. Eu assisti o filme, eu sabia qual era a motivação do cara, mas e aí? E quem não leu essa revista ainda? Fica a ver navios, né? E isso é um problema. E aí o vilão realmente fica só na presença. E o Mads Mikkelsen, que é o ator que faz o vilão, é o cara que fez o Le Chiffre no Cassino Royale, é o cara que fez o seriado do Hannibal. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom, ele é absurdamente bom. Ele tem uma puta de uma presença. Então, vende, funciona. Mas tinha que ter a motivação do vilão lá no
filme. E falando em atores, eu não gosto do Cumberbatch, ele faz lá um trabalho eficiente, mas eu não gosto dele. O meu destaque mesmo pra esse filme é a anciã da Tilda Swinton, porque ela é foda e ela é muito divertida no filme. Eu não esperava esse carisma e esse bom humor dessa personagem. Deixando de lado as questões étnicas, né, de whitewashing, que muito da internet reclamou, que tem toda a sua razão e tem toda a sua não razão de ser, porque tem explicações no filme que podem sanar essas dúvidas, mas tirando isso, Tilda Swinton e a anciã, ótimo personagem, eu me diverti muito com essa personagem especificamente. Meus últimos 2 destaques para esse filme são o fato de que, o final é muito legal e faz o filme ser muito melhor do que ele era, ele melhora o filme, esse final, porque ao invés de ser só magiazinha e kung fu, a solução pra trama vem de criatividade e inventividade e realmente magia, no caso. E isso foi bem legal, assim. Eu não esperava, eu pensei que ia ser uma grande batalha e por mais que tenha, o final envolve uma cena que é muito legal, que os caras estão lutando ao mesmo tempo que todo o mundo à volta dele está indo pra trás no tempo. Então tá tudo voltando da destruição que estava acontecendo enquanto os caras lutam. Isso é muito da hora. Mas esse nem é o momento que eu gosto tanto. O momento que eu gosto tanto é um outro núcleo que tá acontecendo meio que paralelamente pra isso, e que é o Doutor Estranho solucionando a situação de maneira criativa. E isso eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo. E como último destaque para as pessoas que realmente gostam dessa coisa de ser fiel aos quadrinhos e tudo mais, não é uma coisa que me importa, mas eu acho que é a primeira vez que eu consigo falar de fidelidade dos quadrinhos num quadrinho Marvel, porque, como eu disse, eu editei essa revista que tem a origem do Doutor Estranho, tem as primeiras histórias e tudo mais, e por mais que eles tenham mudado um monte de coisa, um monte, o Mordo, que é um dos vilões clássicos do Doutor Estranho, é completamente diferente no filme, a Anciã, que é o ancião, tem esse vilão que é o Quecilius, que não existe nos quadrinhos, pelo menos até onde eu li, e eu li bastante coisa do Doutor Estranho recentemente, então eu não conheço esse personagem, se ele existe eu não vi, mas o que eles conseguiram manter mesmo é a atmosfera, o jeitão Doutor Estranho. E o jeitão Doutor Estranho é puta bobageira do caralho. Eu definiria assim o jeitão Doutor Estranho. Claramente o Stan Lee não faz ideia do que ele está escrevendo, ele inventou um monte de nome, um monte de magia, e magia, ocultismo não funciona daquela maneira, muito provavelmente não, né? É tudo uma puta bobagem do caralho, mas os caras pegaram isso, pegaram tanto o fato de ser uma bobagem exagerada, quanto muito do visual, quando vocês forem ver o filme, tem o mundo sombrio, Dimensão Negra. A Dimensão Negra do Dormammu é exatamente como nos quadrinhos, esses planetas ligados por pontes e tal. Então, essas coisas são muito tiradas dessa fase do Stan Lee, do Steve Ditko na revista Strange Tales, que também já é uma revista muito esquisita, era uma revista que tinha metade do Doutor Estranho e metade Nick Fury. A Marvel às vezes não faz nenhum sentido. Então pegou esse jeitão e pegou a atmosfera e pegou realmente a essência do personagem, que não é um personagem fantástico da Marvel. A Marvel tem um monte de personagens melhores, o Doutor Estranho é um personagem menor, e como personagem menor, esse é um filme menor, que é bacana e divertido, vale o seu dinheiro, e é isso que é Doutor Estranho. Vale a pena realmente ver, eu gostei muito do filme.